Vamos mergulhar numa civilização que foi tão, mas tão avançada que às vezes parecia até mágica, sabe? Uma cultura que durou por impressionantes 3.000 anos. Imagina só, 30 dinastias, mais de 170 faraós. Essa é uma história de poder, deuses e monumentos que literalmente desafiam o tempo. Para a gente conseguir desvendar essa saga, vale começar com uma frase famosa do historiador grego Heródoto. Porque, no fim das contas, a história inteira do Egito gira em torno de um elemento só. Um elemento superpoderoso, o rio Nilo. E aqui está o pulo do gato. Para entender o Egito, a gente tem que entender o Nilo. Ele não era só um rio, entende? Era tipo o coração pulsante da vida. O verdadeiro motor que fez toda aquela civilização acontecer. Vamos tentar imaginar a cena. Lá por volta de 8.000 anos antes de Cristo, o Saara não era o deserto que a gente conhece hoje. Era uma savana verdinha, mas aí o clima mudou. As chuvas pararam de vir e, geração após geração, os povos nômades foram, empurrados para a única esperança que restava, o Vale do Nilo. E essa geografia acabou mudando completamente o jeito que os egípcios viam o mundo. Para eles, a terra deles era Kemet, a Terra Negra, por causa daquele lodo super fértil que o Nilo deixava para trás. Tudo que não era Kemet era Deshret, a Terra Vermelha, o deserto. Ou seja, a fronteira entre a vida e a morte não era só uma ideia, era um lugar real, que dava para ver. O Nilo era quase um relógio. As cheias dele aconteciam todo ano de forma super previsível. E isso não só alimentava o solo, como também gerava um excedente de comida. Liberava as pessoas daquela luta diária só para sobreviver, sabe? E com comida sobrando e tempo livre, o que acontece? A gente inova, a gente cria, a gente constrói uma civilização. Bom, com tempo e recursos, as tribos começaram a se juntar. E dessa união nasceu algo completamente novo. Um estado centralizado, governado não por um simples rei, mas por um Deus que andava entre as pessoas. E esse é um daqueles momentos que mudam a história do mundo. O rei Narmer, que vinha do sul, conquista o norte e une as duas coroas. Pela primeiríssima vez, o Egito se torna um império só, com a capital lá em Mênfis. O palco para os próximos 3.000 anos estava oficialmente montado. E o poder do faraó era absoluto. Ele não era só um governante, ele era a própria encarnação do deus Horus na Terra. E a tarefa mais sagrada dele era manter a Ma'at, a ordem do universo, e impedir que o caos do deserto engolisse a civilização. Essa mistura de poder divino com o poder do Estado, bom, isso deu início a uma era de ambição arquitetônica como nunca se viu antes. Sejam bem-vindos à Era dos Gigantes de Pedra. Agora vamos falar de números, para a gente ter uma ideia da escala. A Grande Pirâmide de Gizé, ela foi construída com mais de 2.300.000 blocos de pedra. E cada um desses blocos pesava, em média, umas 2,5 toneladas. É peso pra caramba. E o mais inacreditável, tudo isso foi erguido em cerca de 20 anos. E olha, não foi por escravos, tá? Foi por trabalhadores especializados, pagos pelo Estado que trabalhavam na obra durante a época das cheias do Nilo. É uma obra-prima de organização e logística, tanto quanto de arquitetura. Depois de um tempo de instabilidade e de expulsar uns invasores conhecidos como Ixos, o Egito meio que renasceu das cinzas. E voltou mais forte, mais ambicioso do que nunca. É agora que a gente entra no novo império, a verdadeira era de ouro do poder egípcio. E essa foi a era dos faraós que viraram lenda. Teve a Hatshepsut, uma mulher que ousou governar como rei. Teve Akhenaton, o tal do faraó herege, que tentou virar de cabeça para baixo milênios de religião. O jovem Tutankhamon, cujo tesouro, deixou o mundo de queixo caído. E, claro, o maior de todos, Ramsés II, o grande construtor, mestre da propaganda. Mas, como a gente sabe, nenhum império dura para sempre. Depois do auge com Ramsés II, uma série de fatores, tanto internos quanto externos, começaram um declínio que foi lento, mas implacável. Durou séculos. O império começou a ruir por dentro. As construções gigantescas secaram os cofres. Os sacerdotes, lá em Tebas, ficaram mais ricos que o próprio faraó. Conspirações nos palácios levaram à morte de reis, e a corrupção virou regra. Chegou a um ponto que até as tumbas sagradas do Vale dos Reis eram saqueadas o tempo todo. E um Egito fraco vira uma presa fácil, né? Primeiro, vieram os misteriosos povos do mar.
Depois, o poder caiu nas mãos de generais líbios e reis núbios do sul. Em seguida, a fúria dos assírios, que saquearam a cidade sagrada de Tebas, um golpe duríssimo na alma egípcia. Os persas transformaram o que já foi um grande império numa província qualquer, até que, finalmente, um novo conquistador surgiu, Alexandre o Grande. A última governante dessa linhagem foi Cleópatra, uma estrategista, assim, genial. Ela usou alianças com Júlio César e Marco Antônio numa tentativa desesperada de salvar seu reino. Mas Otaviano, que viria a ser o imperador Augusto, foi implacável. Com a derrota deles, lá em 30 a.C., 3.000 anos de história faraônica chegaram ao fim. Mas o fim de um governo não significa o fim de uma civilização, certo? O legado do Egito foi muito além da sua própria existência e moldou o mundo de maneiras que a gente sente até hoje. A influência deles está por toda parte. Na matemática que eles usaram para erguer as pirâmides, no calendário solar de 365 dias que a gente ainda usa, nos avanços em medicina que foram impulsionados pela mumificação, nos seus sistemas de escrita super complexos e talvez o mais profundo de tudo, na ideia de que a alma passa por um julgamento depois da morte. Uma ideia que ecoaria por milênios nas grandes religiões do mundo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Quando os monumentos ainda estão lá, de pé, quando a gente consegue ler as palavras que eles escreveram e quando as ideias deles ainda fazem parte do nosso mundo, será que uma civilização tão grandiosa assim pode realmente morrer?